Muito obrigado, Cazu. Olá, olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Trends Newscast que está acontecendo no Summit da Explore. E o Summit focado em educação, naturalmente, traz um tema muito importante, que é a inteligência artificial na educação. E dentro dos 4 casts que vão rolar hoje aqui no evento, a gente vai abordar subtemas dentro da inteligência artificial na educação. O primeiro aqui hoje é Entre Humanos e Algoritmos, como redesenhar a aprendizagem no século XXI. E eu estou aqui com Simone Lederman, gestora de desenvolvimento do Instituto Catalisador. Seja muito bem-vinda, Simone. Albino Sestes Júnior. Sempre tem a pegadinha aqui, né? Quase nunca isso acontece, né? Beleza. Da Pi Sigma. Isso. Muito bem, aí ficou mais fácil. Gui Sintra, diretor de Inovação e Tecnologia, Fundação Lehman. Obrigado. E Sandro Bonaz, CEO da Conexia. Sejam muito bem-vindos. E a gente vai aqui fazer aquele papo fluido. Por acaso tem microfone para a galera, se vocês quiserem fazer pergunta? Quem está por aí, não. Se por acaso, né, fica aberto. Se não, até de repente alguém pode levantar a mãozinha, falar alguma coisa e eu repasso aqui. Vamos lá. Queria abrir aqui, dentro desse contexto, a gente está... para quem não me conhece, né, além de fundador e host do Trends News, eu tenho uma newsletter que chama Carta do Especialista. Toda sexta-feira, há 5 anos, eu escrevo algo relacionado a tecnologias, futuros, tendências. E na última sexta-feira, eu trouxe justamente uma questão relacionada a que nós estamos no novo mundo, que a gente não é só ser humano, a gente tem as entidades digitais também vindo para o nosso mundo e cada vez mais a gente vai trabalhar com o conceito de simbiose entre ser humano e máquina, inteligência artificial. E aí a gente vai olhar agora como que está acontecendo todo esse processo de aprendizagem, educação dentro desse novo contexto. E a gente aqui, para abrir The Ladies First, Simone, qual o maior risco de incluir IA na aprendizagem sem critério e sem intencionalidade? Ou seja, não é simplesmente o pessoal abrir o chat GPT e sair usando, não é isso? É isso. Bom, eu sou a Simone, eu sou pedagoga, eu sou a pessoa apaixonada pela escola e que não saiu da escola até hoje, né? A gente trabalha na escola todos os dias, quando eu falo a gente, a equipe do Instituto Catalisador, a gente está juntinho nas escolas, junto com os professores e estudantes da rede pública há 10 anos. Muito bem, aproveita já, qual que é o principal objetivo do Instituto? Catalisar a aprendizagem por meio da criatividade e da tecnologia. Opa. Então, tem tudo a ver com o tema de sim. inteligência artificial. O risco da gente não usar a inteligência artificial com critério é o mesmo risco que a gente tinha há 500 anos, quando Comênios inventou a didática magna e definiu quais eram as disciplinas que iam ter, né, fez um compilado das disciplinas que a gente ia ter que informar as crianças na escola. É o mesmo risco de quando a Barça foi publicada, é o mesmo risco da Wikipédia, é o risco da gente reduzir o que a gente entende por educação à informação. Eu acho que educação, assim, de forma muito ampla, a gente pode pensar que é um guarda-chuva que tem um pedaço que é informação, sim, e aí a inteligência artificial pode nos ajudar de forma incrível e como nunca. Formação, que é o âmbito da experiência, é aquilo que acontece na escola. Quando a gente fala de educação integral, é o âmbito da experiência que vai formar nossos valores, nossa identidade, nossas conexões, vínculos, pertencimento. E o âmbito da transformação, que é como a gente vai pegar tudo isso, informação, e agir no mundo. Se a gente não tiver esse guarda-chuva completo, estiver falando só de IA, só de informação, a gente não vai formar cidadãos que vão transformar a realidade. Esse é o risco, a gente ficar, de novo, preso em um dos aspectos da educação e não olhando o guarda-chuva inteiro. Muito bom. E aí um principal risco disso, né, Simone? Novamente, é você terceirizar o teu processo de aprendizagem para a inteligência artificial, seria isso?
Sim e não, porque a aprendizagem não é só aquisição de informação, processamento de informação, memória. Isso são, né, os atributos aí que os mais óbvios que a inteligência artificial tem nos ajudado, né? A recuperar o acervo todo construído pela humanidade no passado, e o passado é 1 minuto atrás agora, né? Não é mais só o passado de 500 anos ou de 2.000 anos, é assim, o que a gente acabou de produzir há 1 minuto em algum lugar do mundo. A velocidade de processamento, a construção, né, de tabelas, planilhas, né, assim, como a gente devolve essa informação para a gente mesmo e para os outros. Isso é o que a IA pode ajudar a gente a fazer, mas a aprendizagem não é isso. A aprendizagem é compreensão. Se a gente não focar na compreensão, a gente, de novo, tá numa miopia. A gente está repetindo o que a escola tradicional sempre fez, que é olhar para o professor como transmissor de informação, a escola como um lugar, né, de depósitos de informação, o estudante vai ficar em casa lidando com a inteligência artificial e a aprendizagem é muito além disso, é como eu faço conexão com as informações, com o contexto, com como eu me relaciono com os outros. Isso a gente não tem como a inteligência artificial suprimir a ordem da compreensão. Muito bem, eu quero explorar bem esse assunto. Você tem um contraponto, você tem uma visão semelhante? Eu não sei se eu diria que é um contraponto, talvez seja uma visão complementar, mas eu acho que a questão da inteligência artificial ela extrapola o campo da educação, mesmo quando a gente fala de educação. Então, eu acho que é importante, isso até é uma discussão que a gente tem muito num grupo que a gente discute IA e educação, que às vezes a gente chama a inteligência artificial de uma ferramenta. Isso é um risco, né? Isso em si é um risco. Entender que, na verdade, a inteligência artificial ela deixou de ser ferramenta para ser uma infraestrutura cultural. Ela, de fato, influencia como a gente pensa. Isso muda completamente a forma como se aborda essa questão. Quando você olha para a inteligência artificial desse aspecto, ela deixa de ser ferramenta e passa a ser dessa forma, ela vai impactar, né, toda essa estrutura de conhecimento, deixa de ser só informação, mas também tem uma série de incentivos que estão por trás que a gente tem que entender. Toda questão técnica também tem uma questão social por trás. E aí eu vou contar só uma história curiosa. Assim, em 2022, né, novembro, é lançado lá o ChatGPT, a gente teve a oportunidade de visitar o Vale do Silício em 2023, muito com o objetivo de conversar com quem estava desenvolvendo as soluções. Por que a gente foi fazer isso? Porque, de novo, você pode ler o que você quiser, usar todas as ferramentas. Se você não entende as motivações por trás do desenvolvimento, você vai entender errado qual é a tecnologia que está sendo desenvolvida. E a gente tem que sair do mundo maniqueísta, de achar essas pessoas são ruins, essas pessoas são boas. Quais são os incentivos? E a fala para mim que foi mais interessante foi com desenvolvedores super legais, gente do bem, mas que eles estavam falando assim, olha só, nosso objetivo aqui, tá? Eu não vou falar o nome da empresa, mas era uma empresa grande, muito relacionada a esse tema. Falando, ó, nosso objetivo aqui você tem um objetivo que está lá em Z, você está no ponto A. Sair de A para Z tem vários passos. Eu quero encurtar esses elementos. Se eu sair do A para Z sem ter esses passos, esse é o meu objetivo. O que acontece? Se achata a aprendizagem, né? Se achata, inclusive, a motivação para chegar lá muitas vezes. E a gente também tem que entender que nós, seres humanos, não somos naturalmente motivados a aprender desta forma. A gente pode se tornar por coisas que nos interessam, mas a escola, vamos ser sinceros, não é tudo que você vai fazer na vida que você é interessado a aprender. Então tem que ter espaço para criatividade, mas você também vai lidar com questões diferentes que vão lidar com as suas motivações. Quando a gente olha para uma tecnologia que tem como objetivo sair de A para Z achatando passos, ali está um risco grande para a gente de não pensar o que eu estou perdendo nesse processo. Quais são os aspectos de fricção que eu deveria ter para internalizar conhecimento para tudo que eu quero fazer, para os meus objetivos reais. Porque alguém está me dando não só o objetivo, como eventualmente até moldando os objetivos que eu próprio tenho. Então, assim, para mim vai muito além da educação em si. Essas ferramentas, elas... E aí, a gente às vezes fala assim, então vamos criar uma solução socrática que vai fazer perguntas e não dar respostas. Gente, que aluno quer perguntas e não quer respostas? Então, muitas vezes o que acontece você vai direto para a solução que dá resposta. Então, isso não é um problema de uma ferramenta ou outra. Isso é um problema muito mais complexo que envolve uma sociedade inteira entendendo como que a gente consegue fazer para sim ter objetivos sendo alcançados mais rápido, mas preservando os espaços. E se a gente sair daqui falando que tem resposta, eu achei ou a gente é todo muito genial em prever o futuro, ou eu acho que a gente está mentindo. Eu não acho que a gente vai sair daqui tendo resposta nenhuma. Perfeito, Gui. Eu tenho uma visão também, que é o que a gente desenvolve no Trends News,
é mais do que você realmente trazer respostas, é você provocar reflexões. Então, eu acho que a gente tem que trazer pontos aqui. A gente está num momento da humanidade que as transformações estão acontecendo numa velocidade absurda e que muitas delas a gente não consegue prever o que vai acontecer nas próximas semanas. Então, a gente mapear o terreno, né, o que está acontecendo por aí é fundamental. E aí eu vou passar para o Albino e eu acho que você explorasse bem essa questão novamente da IA como ferramenta desse olhar 360 graus para o processo de educação. Então, Renato, eu sou albino e até vou começar complementando o que o Gui falou, porque eu sou engenheiro de computação. A minha formação é computação. Sim. Eu sou desenvolvedor. Fui para educação, né, mestrado, doutorado, fui professor, fundei uma empresa e recentemente eu lancei uma IA que se chama Tutoria, que é exatamente tentar fazer uma IA que não seja só uma ferramenta. Por que eu estou dizendo isso? E isso tem muito a ver com o que o Gui falou, porque todas as pessoas todas é demais, mas a grande parte das pessoas que fazem computação, que vão para essa área de aprender a desenvolver e tudo mais, a gente é muito pragmático. Né? O pessoal pensa, como o Gui falou, um começo, um final, e eu tenho que atingir esse objetivo. E eu acho que esse é o grande problema quando a gente olha para isso, principalmente aplicado nesse mundo que a gente vive de educação, nesse mundo que a gente não é só uma coisa pragmática. E acho que esse é um ponto que todo mundo que está desenvolvendo alguma coisa nesse sentido, e não só na educação, tinha que se aproximar mais. Sabe, eu tive a oportunidade recente de visitar muitos lugares, de ver muita gente da minha área trabalhando, desenvolvendo coisas. E quem está conseguindo fazer algo que está saindo um pouco do padrão são as pessoas que estão juntando várias pessoas que não são só técnicas de desenvolver um algoritmo, de usar a IA para desenvolver outra IA e tudo mais, porque hoje tem um monte de ferramentas que ajudam a desenvolver software e tudo mais. E acho que esse é o grande risco de se a gente que está pensando qual que é o treinamento dessas IAs, está pensando o que vai estar por trás de todas essas tecnologias que a gente está desenvolvendo como humanidade, sermos pessoas somente pragmáticas, a gente vai desenvolver soluções que vão ser apenas pragmáticas. E esse eu acho que é o maior risco. E eu luto muito e tento fazer com que as pessoas entendam que não é só a parte técnica, mas é exatamente o que a gente está discutindo, né? A Simone colocou muito bem, educação é muito mais que isso, né? Como que a gente vai fazer isso? Não tem resposta pronta, né? Eu acho que é o grande desafio a tentar entender. E acho que a gente tem que fazer e ir aprendendo durante o processo também. Será que o Sandro tem a resposta pronta, Sandro? Legal, Renato. Bom estar com vocês aqui. Olha, Renato, eu entendo que algumas respostas a gente tem sim. Sim. Porque a escola precisa ser um jardim protegido. Né? É como eu costumo fazer um paralelo com quando a gente recebe uma criança em casa, a gente se prepara para receber uma criança em casa, né? No mundo físico. Você cuida da quinazinha do móvel, da tomada na parede. Quando as crianças vão para o ambiente digital, a gente precisa ter os mesmos cuidados. E quando a gente fala de inteligência artificial, a maior parte das plataformas são feitas para adultos. E as escolas, especialmente de educação básica, acabam usando, né, a tecnologia para que seus usos... E na maior parte das vezes, as pesquisas mostram isso, né, que mais de 70% dos estudantes já estão usando IA sem orientação das suas escolas ou das suas famílias. E as IAs que estão disponíveis e gratuitas, na grande parte dos LLM, são para adultos. Então a gente já tem o primeiro problema que a escola precisa enfrentar, que os professores precisam enfrentar e os pais em específico, que é cuidar dos seus filhos, da mesma maneira no ambiente físico e do ambiente digital, seja com controle parental, seja na escolha de qual é a ferramenta que vai fazer. Então a sociedade precisa se organizar porque a gente tem uma guarda compartilhada das crianças, um pouco fica na escola, um pouco fica na família. Então, primeira coisa, como escolhe a ferramenta? Isso geralmente não está na discussão. Os professores orientam, olha, vá lá, use o ChatGPT, mas o ChatGPT não foi feito para aquela idade, não foi feito para aquela faixa etária. Então, a escola tem que ter muito cuidado sobre isso. A segunda etapa é, quando os pais escolhem uma escola, geralmente ele escolhe com base nos valores morais daquela escola, o que ela entende sobre racismo, o que ela entende sobre religião, é uma escola mais religiosa, mais progressista. Como é que a gente faz essa escolha num LLM? Que foi treinado e tem os seus vieses. Tem vieses que são implícitos, que é o nosso eco enquanto sociedade, a gente fala muito sobre a internet, mas tem outros vieses que são intencionais. É uma escolha de algoritmo. Até a escolha do treinamento do que a gente usa e o que a gente não usa é um viés escolhido. Então, se os pais escolhem uma escola com base nos valores da escola, que LLM ele vai escolher? Porque representa que valores que aquela família busca. Então, você tem a questão da faixa etária, que a escola tem que se preocupar, como se preocupa com a questão do mundo físico, qual é o conteúdo que aquela IA foi treinada,
E aí eu acho que vou para a última fronteira. Então são coisas conhecidas, que a Sim. escola precisa responder. E acho que a terceira parte aqui importante, que assim, se a gente não pode ir para o mundo da inteligência artificial sem as preparações mínimas, como qualquer coisa que a gente vai fazer. E tem muita escola indo sem preparação. Então ela vai causar mais dano, mais mal do que bem na aplicação escolar. A terceira e última fronteira que eu acho que a gente precisa olhar, e é uma certeza, é que todos os materiais didáticos, os recursos educacionais foram feitos para o período pré-IA. Nenhum autor pensou na hora de produzir aquele exercício que a cognição necessária para fazer era acima do que um estudante naquela faixa etária teria. E quando ele usa uma IA para fazer aquilo, a IA vai fazer aquilo por ele. Isso está acontecendo na maior parte das escolas, quando o menino vai para casa e termina mais cedo uma atividade escolar para ir mais rápido para o videogame, para o Instagram ou para o TikTok. Então as escolas precisam dar clareza, isso é prático, isso é a realidade. As escolas e os professores vão precisar ter um framework para dizer, olha, essa atividade pode ou não pode usar IA? Essa você não pode, porque tem aqui uma tensão cognitiva necessária para o seu desenvolvimento. Essa você pode. E pode de que maneira? Então, a escola precisa conseguir encarar a realidade da IA para adaptar o seu modelo, o seu momento atual da sua pedagogia, do seu cotidiano escolar, para que esse estudante, então, vá para esse lugar mais protegido. Então, eu queria terminar essa primeira fase sobre os cuidados, é de que não dá para uma escola, um professor ou uma família colocar uma criança, um jovem, um adolescente para usar um LLM, uma inteligência artificial generativa, sem os cuidados de segurança e proteção. Essa é a primeira coisa que a escola precisa fazer. Depois a gente vai para a segunda etapa, que é o cuidado pedagógico, e como é que as práticas precisam se adaptar e evoluírem para a gente extrair o melhor dessa parceria humano-máquina, para a gente conseguir resolver problemas que a gente não conseguia enquanto só humano, né? Mas eu vejo, a minha preocupação maior nesse instante é de que a maior parte das iniciativas que eu tenho visto nas escolas, mundo afora, é ir para o experimento como se fosse um MVP do mundo dos negócios. Sim. E as crianças não são MVP. Sim. A gente precisa tomar os cuidados enquanto responsáveis por essas crianças, para que elas então possam dar o próximo passo, porque elas são imaturas. Se com a gente já vê influência, né? Tem gente falando como se fosse o ChatGPT, né? A influência lá da OpenAI na comunicação dos humanos, né? E não o contrário, né? Imagina o efeito que isso pode ter numa criança em plena formação. Então, a principal questão que eu coloco para quem está assistindo a gente hoje, se preocupe com proteção, privacidade de dados, da mesma maneira que você faria para o mundo físico. Se você ainda não está seguro em tomar esse passo, vá preparar, busque ajuda para preparar o cenário antes de colocar uma criança num cenário que ela está exposta a uma vulnerabilidade, um perigo, que a maior parte das vezes os pais e os professores não têm nem consciência de quais são esses perigos, né? Eu acho que você terminou tua fala com uma palavra muito importante, a questão de consciência. Mindset. Quando a gente olha, acredito que para a maior parte das entidades de ensino, ainda tem um mindset do século passado. A gente vê muitas iniciativas, sim, interessantes na educação, mas muitas não estão acompanhando a velocidade de tudo que está acontecendo. E vocês trouxeram pontos bastante importantes para a gente explorar um pouquinho mais. Primeiro, é uma questão, talvez, de um ecossistema. São muitas variáveis. A gente está colocando a IA no centro dessa discussão e sabendo que quem tem que estar no centro da discussão é o ser humano, né? Então, a gente, independente se a IA é uma ferramenta ou é uma entidade digital, ela é algo muito poderoso que a gente vai aprender a lidar. E nem todo mundo está conscientizado o suficiente do poder da inteligência artificial. Ontem eu participei de um painel de IA na saúde e a abertura foi um slide com um asteroide chegando para a Terra e o mediador falou, ó, é isso que eu estou vendo. E a gente realmente está vendo o asteroide chegando, dentro daquele filme Não Olhe para Cima, lá do Don't Look Up, está chegando, as pessoas, não vai, o que acontece depois, ele chega. Então eu acho que a gente tem que, quem está já consciente, tem que levar as outras pessoas para esse nível de conscientização, e essa aqui é uma das oportunidades. Agora, falando do ecossistema, né? Então, para a jornada de aprendizagem, a gente tem o papel da escola, tem, obviamente, a criança, depois o jovem, depois o adulto dentro do processo de aprendizagem. A gente tem políticas públicas, governo, a gente tem a sociedade civil, então a gente tem aquela questão
de uma geração de muitos pais que estão terceirizando a educação para a escola. Então, a gente tem muitos pilares de sustentação nessa jornada de aprendizagem. E o primeiro que eu queria explorar com vocês, e aí, Simone, a sua visão, do novo papel do professor ser humano dentro desse contexto. Delícia. E tô adorando a conversa. É muito bom que a gente tem tantos pontos de vista que vão se costurando para a gente poder fortalecer toda essa reflexão, porque não se trata de IA ou não IA, né? A gente tem que entender como agir na sala de aula, em casa, nos outros ambientes de aprendizagem e educação. Para falar do papel do professor, antes eu queria resgatar uma coisa. A gente está falando aqui de como a escola, né, tem absorvido ou interagido com a IA, o ecossistema da educação, né, os professores, o século passado, o nosso século. Eu preciso trazer para vocês esse livro, né, que acabou de ser publicado aqui no Brasil pela editora Diálogos, em parceria com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa e apoio da Zoom Education for Life. Eu tive a honra de ser convidada para fazer a tradução, mas esse é um livro do século passado, que fala sobre o que a gente ainda nem está vivendo, fala sobre o futuro. E esse meteoro estava chegando já há muito tempo e a gente ainda nem enxergou direito o que está vindo. E esse autor, né, o Seymour Papert, que foi um dos primeiros diretores do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT Media Lab, era um educador. Ele era um matemático, pesquisador na área de educação, trabalhou com o Jean Piaget e estava pensando sobre inteligência artificial. Aqui tem um capítulo que ele escreveu na década de 70, foi publicado em 1980, em 85 a primeira versão aqui no Brasil, e essa é uma versão revista, atualizada e né, traduzida de novo do inglês. Ele estava falando de inteligência artificial e do papel do professor desde essa obra, né, que chama Mindstorms, Crianças, Computadores e Poderosas Ideias. E, de novo, aqui o computador era o ícone da tecnologia naquele momento, como agora a inteligência artificial, né, como é que a gente podia programar, isso estava posto ali, e ele desde o começo falando, a criança não vai ser programada pelo computador, é a criança que vai programar o computador. E essa é a mesma relação que a gente precisa ter com a inteligência artificial, né? Usar a inteligência artificial para ela poder enriquecer o repertório das crianças e dos professores e não ao contrário, né? A gente usar a inteligência artificial, né, como usuários, a gente precisa usar como autoria. E aí o papel do professor, né? Eu dou maior volta para chegar de novo aqui no papel do professor. O professor, de novo, é o mediador, é o designer das experiências de aprendizagem, aonde a IA é uma das ferramentas, é um dos componentes. Ela vai estruturar as novas formas de pensar e agir? Sim, assim como a imprensa, né, se a gente estava num mundo oral e a gente teve a imprensa, a gente passou a ter um pensamento linear por causa dos livros e da escrita, da disseminação da escrita. Quando a gente tem a televisão, isso muda, de novo. Quando a gente tem a internet, né, os hiperlinks e a nossa nova forma de acessar a informação, muda de novo a nossa estrutura de pensar. O que o professor tem a ver com tudo isso? A cada um desses momentos históricos, ele é o mediador, ele é essa pessoa que, né, que vai ser a pessoa que vai tomar o cuidado, que vai não proteger a criança daquilo que está vindo do mundo, mas dar a mão para a criança para auxiliar ela a interagir com tudo isso que está vindo do mundo. É muito difícil para a escola, né, para as escolas, para o ecossistema de educação, primeiro cuidar de tudo para depois deixar as inovações entrarem. A gente na escola tem que fazer tudo ao mesmo tempo, trocar o pneu com o carro andando. E não dá para falar, não vai entrar na escola, a criança em casa não vai usar inteligência artificial, ainda não temos a ferramenta adequada para as crianças. Tem muita ferramenta sendo criada em ambientes digitais pensados para as crianças, né? O LLK, Lifelong Kindergarten, no MIT Media Lab, é um dos principais lugares no mundo que desenvolveu plataformas e comunidades digitais especiais para a infância e para a adolescência, como o Scratch. Tem um cuidado enorme com isso. E o professor continua não sendo substituído pela plataforma, pelo Scratch. Ele é o mediador, ele vai fazer a ponte. As tecnologias vão trazer a informação, que é o quê. O como e o porquê continua sendo o professor
né, nesse papel de mediar o mundo para a criança poder, né, estar aqui habitando de forma segura e poder colocar a mão na massa e transformar o ambiente na escola e para além da escola, ela precisa dessa parceria. O professor é o parceiro. Boa. Gui, além de mediador, o que o novo professor precisa ser? Eu acho que o mediador ele tem todo um componente de conhecimento, né, de desenvolver essa questão do conhecimento em si, mas existe um componente relacional que, assim, eu gosto mais da visão até que não são pessoas ou os alunos que estão no centro, mas sim as relações que acontecem na escola, né? A escola em si é um ecossistema. E aí eu acho que tem duas formas de você ver por que a gente tem que olhar para o papel do professor nesse lugar. Uma forma é uma forma pragmática, que é falar assim, olha, com inteligência artificial, o que eu deveria preservar do aluno porque vão ser as habilidades mais importantes? São as habilidades relacionais. É o outro. Mas a gente pode olhar e falar, mas tem várias coisas que as inteligências artificiais estão fazendo, então talvez isso aí seja só um apego nosso. Então esse pragmatismo que você está tendo, talvez não faça sentido. E aí tem uma forma menos pragmática de olhar que eu também valorizo, que eu acho que é isso que faz a gente ser humano. Então a gente abdicar das relações que a gente tem é um problema. E aí o ambiente escolar é um ambiente onde as relações se desenvolvem. Então a gente tem uma ilusão, né, de que a gente controla as crianças e como elas vão se desenvolver. Quando elas entram então, no ambiente escolar, que é um ambiente de relações, muito cedo os pais deixam de ser referência para essa criança que está se desenvolvendo. Então a gente tem que ter um professor nessa guarda compartilhada que seja capaz de mediar a relação que vai além do conhecimento para uma relação realmente de como as pessoas estão se comportando, como é que as emoções delas estão se portando. Isso é um papel extremamente difícil. Eu estou falando tudo isso como se fosse uma coisa simples. Obviamente não é. Uma das coisas grandes que tem de novo, eu vou falar de estrutura de incentivos. A nossa estrutura de incentivos da escola não é uma estrutura focada em relações. É uma estrutura focada em avaliações finalísticas. Então, qual é o papel? Você vai chegar para o professor e falar assim para ele, não, mas calma aí, você não tem que dar tanto tempo de matemática, porque você tem que entender como é que o aluno está se sentindo, mediar relações. Cara, que professor que realmente, em sã consciência, vai fazer isso com a estrutura de incentivos lógica que a gente tem? Então, de novo, eu tenho que voltar para o aspecto sistêmico da escola, de olhar para falar assim, olha, temos que ter professores em um outro papel. Esse outro papel tem um aspecto de conhecimento do como né, do como e porquê, que é fundamental, mas também tem um aspecto relacional. Esse aspecto relacional precisa ser preservado, seja pragmaticamente ou não, e a gente precisa olhar para as estruturas de incentivo por trás para conseguir entender se essas relações estão se dando. Então, assim, é um longo caminho, e tudo isso para falar que eu concordo plenamente com a visão da Simone, de Não, que mas isso você reforçou a muito tese. antigo. É muito Perfeito, antigo. perfeito. Assim, nada do que a gente está falando é novo. Beleza. Nada é novo. Assim, a gente sabe que a educação é sobre isso. Sim. Desde o início do século XX, pelo menos, tem gente falando Piaget. A gente sabe. Só que a gente ainda não adaptou a escola. E a só torna mais urgente. Perfeito. E aí eu vou explorar um pouquinho mais com a Albino um outro ponto de vista. Ainda falando do professor, mas hoje a gente está com uma geração que consome os conteúdos de maneira muito assíncrona ou online. Então, e a gente tem cada vez mais recursos de IA que você pode ter uma aula com Einstein, com quem você quiser. Albino, e dentro desse processo, né, a gente está sabendo que o professor humano tem um papel importante aqui de mediador dentro desse novo contexto, mas e o outro lado, né? Será que a geração que está aí ainda quer ter o professor humano? Então, Renato, com certeza, não acho que isso não vai acontecer, né? Não defendo esse ponto de ser técnico muito nesse sentido. E eu vejo que, tentando responder o que você me perguntou e juntando com o que eles estavam falando, no último ano eu tenho feito muita formação de professores, principalmente em escola pública. Eu sou do Paraná e eu trabalho muito no Sul, então Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E eu faço todo um preparo com tudo que a gente está discutindo. A gente tenta fazer isso e normalmente são 8 horas, então você tem um período ali durante o dia para fazer uma prática, alguma coisa que você consiga ir do começo ao fim de como que você quer que ele saia, pelo menos um pouco diferente de pensamento. E quando chega na parte prática, 95%, e eu devo ter formado mais uns 5 mil professores esse ano, 95% vai fazer uma cruzadinha, vai fazer uma imagem da criança jogada no chat GPT para fazer pintura depois, tipo Bob Goods.
Mesmo eu falando tudo que ele falou sobre questão de privacidade, sobre... Eu tô tirando o direito daquela criança, da imagem dela, eu simplesmente peguei uma foto que eu tirei na sala de aula e jogo no ChatGPT e peço isso, sem nem pensar no que tá acontecendo. Mas por quê? Porque tá sobrecarregado. Ele só quer ganhar tempo para criar atividade mais rápido, ele quer conseguir fazer isso de uma maneira mais eficaz e ele olha para a inteligência artificial como uma solução mágica de ganhar tempo. E acho que é aqui que é o grande ponto, né? O aluno que está vindo, e eu tenho trabalhado desde séries iniciais, séries finais, ensino superior, eu vejo que esses diferentes alunos que estão nessas gerações, alunos e alunas, eles estão querendo isso. Eu quero conversar com o Einstein, eu quero ter a oportunidade. Isso eu acho muito legal. Mas como que eu monto isso? Não é simplesmente colocar ali, vamos conversar aqui, aparece um avatar do Einstein e aí ele começa a explicar um conceito de ciência em vez do professor fazer isso em sala de aula. Eu acho que esse é o grande desafio. Como que eu faço o professor conseguir pensar em tudo isso, nessas ferramentas, ele aprender a usar isso de uma maneira significativa, ele conseguir juntar tudo isso, isso é um desafio gigantesco. Porque entra nessa sobrecarga dele, que ele está olhando para isso como uma solução para ele ganhar tempo e ter o final de semana em paz um pouco, porque eles estão desesperados lá na ponta, né? Eu vejo o meu sistema lá, o sistema do Paraná, é um sistema com um monte de plataforma, BI, eles têm que preencher um monte de coisas. E aí entra num problema, porque se a gente não tem infraestrutura, o mínimo para rodar, isso não roda em todas as escolas do Brasil, né? Contando a minha realidade lá, não roda, não funciona, precisa de internet, precisa ter um mínimo. Aí eu sei que existe, mas às vezes eu nem sei que existe. A grande maioria nunca às vezes acessou um chat GPT, não sabe? Viu? Vi na notícia. Aí a outra parte é, eu não sei usar. Como que você quer que eu use? 8 horas que você ficou comigo aqui, você quer que eu saia usando e sendo um replicador. E a outra é a mobilização de sociedade, né? A própria escola entender isso, políticas públicas, a família. Porque imagina um professor chegar para os pais depois e mandar uma atividade que teve alguma coisa com IA. O pai vai falar, viu, mas você não quer trabalhar? Você está usando IA para isso? É muito complexo, né? É um ecossistema, eu concordo com tudo que foi falado aqui. E acho que o desafio é tentar aí, como bem colocou a Simone, que é da sala de aula mesmo, desde o começo. Isso é um problema que sempre existiu e agora a gente está de frente com ele totalmente e a gente tem que dar um jeito de resolver. Sandro, tem vários insights aqui para você colaborar e eu queria que você explorasse. Você já veio, né, na tua primeira fala com essa questão de saber utilizar IA, principalmente orientar as crianças, proteger de toda essa tecnologia. E a gente, falando de crianças principalmente, a gente está na geração TikTok, Instagram, que é reação instantânea, elas não têm paciência, elas vão para o próximo vídeo. E aí o processo todo de aprendizagem mudou. E aí o Albino trouxe uma questão até de equidade, né? De diferença entre o que é o mundo ideal e o que é a maior parte do mundo real que tem por aí. Mas vamos pensar primeiro no mundo ideal, que os recursos estejam disponíveis, que esses sistemas que ainda não estão implantados, eles sejam, que a internet esteja disponível para todos. Eu acho que o caminho é esse. Dentro desse mundo ideal, a gente tem... Será que esta nova geração ela não precisa de professores diferentes e talvez, sim, a inteligência artificial assuma um coprotagonismo nessa história? Eu acho que a gente tem uma super oportunidade nas mãos. Sim. E ouvindo o seu relato, né, percebo que a dificuldade é maior quando a gente coloca as crianças nesse primeiro momento. E eu acho que a gente não pode abrir mão da responsabilidade de ser o guardião dessas crianças. A inovação não vem primeiro, a segurança vem primeiro. Segundo se a gente tem, como adultos, capacidade de trazer o tempo de volta, né, o time back, né, por que não começar com os professores? Para que eles possam fazer adaptação de conteúdos para crianças neurodivergentes, para que eles possam criar atividades adicionais, como ele vinha fazendo ali. Eu estou com muitas escolas de pré-vestibular, às vezes, muitos professores falam, puxa vida, eu quero uma plataforma que possa gerar mais um simulado do Enem. Agora ele tem a possibilidade de criar quantas forem as questões do Enem, mais simples, mais difíceis e tal. Então, acho que a gente pode, numa primeira onda, trazer os professores para criar o repertório adequado, usar o ferramental adequado para que ele possa, então, exercer o papel dele enquanto um novo professor, ter o tempo de volta. Quando a gente vai para as crianças, eu vejo que a gente tem
muitas possibilidades do professor conseguir. Claro que é uma realidade um pouco utópica, mas a gente pode fazer uma avaliação dialogada com a IA. Eu vejo que tem sido muito comum. Nós estamos trabalhando hoje num projeto chamado AI for School, que é um LLM específico para as crianças. E quando as primeiras ideias surgiram, né, alguns anos atrás, a gente estava olhando e é muito comum a gente levar o mundo real que a gente tem hoje para a IA. E os professores que a gente pode colocar umas questões alternativas aqui na IA. Falo, não, você precisa só conversar com a IA. A avaliação muda, porque mundo ideal, se não existisse um professor para cada aluno, você não precisa parar na frente do aluno e falar, olha, quais respostas você quer? A, B ou C? Não, você conversa com o estudante para entender as competências dele, igual numa entrevista de emprego. Sim. Por que não fazer isso com a IA? Então, se a gente conseguir terceirizar para a IA coisas que os professores... Porque, gente, vamos combinar. A aula, na maior parte das escolas, especialmente as brasileiras, são aulas expositivas e conteudistas. O tempo que o professor tem para dialogar com os estudantes, trabalhar por projetos, a não ser com escolas mais de elite, o que tem sido muito comum é professores fazendo a maior parte das aulas com aulas expositivas. Sim. Então, a gente pode colocar a IA para fazer um pedaço das aulas personalizada, assim, então nesse lugar que você trouxe, onde tecnologia para todo mundo, internet para todo mundo, a gente pode fazer uma aula expositiva não mais com o professor, mas uma aula personalizada com o estudante. Avaliação com o estudante dialogada, não mais naquele momento, para o professor poder, de fato, se dedicar para aquilo que é humano, que a IA não vai conseguir fazer. Né? Se a gente conseguir, então, revisar o mundo real para ver o que fica para a IA, que é diferente do computador. O computador, anteriormente, não pensava sozinho, não tomava decisão sozinho. A IA consegue ajudar muito mais do que o computador fazia. Então, mas eu começaria primeiro com o professor, para ajudar a trazer o professor para o jogo, para ele se preparar, criar repertório e saber usar a ferramenta. Depois eu passo para as crianças e começar a revisar o que é que a IA pode fazer com segurança, mas dentro do que eu chamo de soberania pedagógica. Vamos ter que tomar cuidado, porque, gente, a IA democratizou o acesso, mas concentrou poder. São meia dúzia de big techs no mundo que determinam o que a nossa humanidade, as 8 bilhões de pessoas vão ouvir, como é que elas vão falar, como é que a gente vai persuadi-los. Então, a escola precisa proteger esse saber, esse intelectual. Ela não pode ser amadora nesse processo. Tem que ser a última fronteira para proteger a nossa sociedade. Maravilha. E você já trouxe um ponto de vista de aplicação prática, de como uma aplicação de IA no ensino, ela pode agir de uma maneira diferente e complementar o processo de aprendizagem. Eu queria fazer uma última rodada aqui, mais objetiva, do que cada um de vocês viu de prática no que está acontecendo hoje, que vocês falam, ó, este case é legal de implantação de IA na educação. Simone. Acho que a gente vai para o caminho da sala de aula invertida, né? A IA compondo, de novo, para o professor não precisar estar na sala de aula focado na aula expositiva. A gente poder usar o tempo da sala de aula, da escola, para ser o tempo da relação. É o tempo da experiência, né? Quando eu falo da formação, do âmbito da formação, é isso. Que a escola seja o tempo e o espaço para conexão humana, para experiência, para relação, e a gente aproveitar a IA para isso. Então, que o professor possa desenhar experiências de aprendizagem que começam antes do encontro daquele dia na sala de aula e que, de forma muito cautelosa, cuidadosa, criteriosa e orientada, que ele possa pedir para os estudantes, né, acessarem determinados portais, plataformas, que aí, né, tem que ser, de fato, concordo, com muita responsabilidade, e tem que ter assim como tem que ter letramento digital para as redes sociais, tem que ter letramento digital para usar a inteligência artificial, mas isso a gente vai aprender fazendo nas escolas. Eu acho incrível a gente pensar que primeiro a gente precisa preparar os professores, mas a gente não pode abrir mão do mundo que está acontecendo aqui e agora. E essa preparação tem que ser contínua, intensa e resolvendo o que entra na escola todos os dias. E aí é isso, né? A sala de aula invertida é esse modo de fazer que a gente pode deixar a parte conteudista para o antes ou para o depois daquele momento que é o momento da experiência em si. Então, vou me preparar no ChatGPT ou em outras plataformas para poder ter informações para eu fazer um debate em sala de aula. E aí eu vou experimentar como é que é argumentar, contra-argumentar, pensar em alguma coisa que eu nem tinha perguntado ainda para o ChatGPT, eu nem tinha como pergunta ainda, e improvisar
visualizar com consistência respostas. É isso, a gente precisa aproveitar o tempo e o espaço e aí a ser um coadjuvante. Maravilha. Simone, já aproveita, deixa o contato seu, do Instituto. O Catalisador é uma organização sem fins lucrativos há 10 anos, que atua, então, nas redes públicas com criatividade e tecnologia. É www.catalisador.org.br. A gente está no Instagram também, Instituto Catalisador. E, enfim, a gente tem vários... Assim, se fosse falar de experiência, a nossa principal experiência para poder interagir com toda a inovação é o mão na massa, não mão na massa só da prototipação de objetos, artefatos, robozinhos, mas o mão na massa de você vestir a camisa e estar ali com propósito na experiência por inteiro. Maravilha. Gui, uma ação prática de um case que você possa trazer para fechamento aqui. Uma das coisas mais interessantes em termos de longa escala, e é difícil falar de sucesso ainda, porque a gente ainda está entendendo o que é sucesso para começar, né? Mas no Distrito de Nova York, eles fizeram uma ação que foi muito interessante, que eles foram os primeiros a proibirem IA e os primeiros a abraçarem IA. Porque eles fizeram isso muito rápido. Quando ainda era possível, entre aspas, proibir, logo quando foi lançado o ChatGPT, eles vão lá e falam, vamos parar, vamos dar um freio de arrumação. A gente gosta muito disso, vamos dar um freio de arrumação, só que a gente nunca dá o próximo passo. O que eles fizeram? Eles pegaram, deram o freio de arrumação, eles realmente juntaram e fizeram um grande grupo para discutir com alunos, professores e fazer diálogos, e a partir desses diálogos começar a colocar a casa em ordem, o que é a segurança psicológica e a segurança que a gente precisa ter, como o tanto está falando, quais são nossos objetivos, e envolvendo os alunos, o que é cola, o que não é cola no mundo de IA. Então, isso foi muito interessante, porque é um distrito que é o maior distrito americano, são 1.800 escolas. Eu acho que para quem está na escola hoje, assim, uma das coisas que eu quero provocar é, faz o primeiro passo do diálogo. E aí uma dinâmica que eu gosto muito para isso é certezas, suposições e dúvidas. É super simples, literalmente, quais são as certezas que a gente tem para esse mundo com IA, quais são as suposições que a gente tem, quais são as dúvidas que a gente tem. Junta teu time, conversa sobre isso, vocês vão ver um mapa, começa a emergir padrões. E a partir disso, faz os primeiros testes de hipótese. Né? Aqui a gente está muito mais num mundo, aí talvez, Simone, você tenha um bom termo aí, só tá vendo o termo em inglês que é tinkering, né? Que é o mundo onde você vai testando hipóteses muito rápido. A gente está muito mais nesse mundo de testar hipótese rápido, com cuidado de segurança, do que no mundo de certezas. Então, para você fazer os primeiros testes de hipótese, você tem que ter diálogo. Então, essa é a primeira provocação que eu faço. Dê o primeiro passo no diálogo, faça uma dinâmica simples, bota todo mundo numa sala, envolve aluno, professor e começa a experimentar com segurança. Perfeito, Gui. Excelente. Teus arrobas, contatos? LinkedIn, eu tô sempre falando alguma coisa lá, então toda sexta-feira eu boto lá o EdTech da semana, falo sobre EdTech E o teu LinkedIn eu vou te falar que eu nem lembro, mas eu botar o Guilherme Sintra, você vai achar lá, eu acho que é Inove.edu, alguma coisa assim, enfim. Então, eu não sou muito de rede social. Qualquer coisa, entre em contato com o Trends News, que a gente... Vocês vão achar e tá tudo bem. Maravilha. Albino, de prática aí para fechamento, para a gente concluir. Então, Renato, seguindo essa ideia que eu estava falando das experiências que eu tive esse ano, eu tive uma muito interessante, que foi um professor de educação física. E ele chegou para mim e falou, professor, eu não consigo ensinar fundamentos de esporte nenhum mais. A geração não quer ir correr, não quer ir mais para a quadra. Será que eu consigo fazer uns vídeos usando isso aí? O que você quer fazer? E a coisa foi andando, e esse professor, a gente conversou um mês, né? Meio seguido, ele trocou um monte de e-mail comigo, porque eu sou do tempo de e-mail ainda. E o que ele fez? Ele usou essas IAs que o pessoal fez um monte de meme na internet aí, com selfie e tudo mais. Ele fez uma série dos fundamentos de basquete, usando a IA generativa, vídeos de 8 segundos que ele lutou nos prompts para dar certo, porque arremessava a bola para trás, Sim. Ia pro lado, ficava sem dedo, e ele conseguiu fazer uma sequência de vídeos, e ele juntou isso com personagens famosos no sentido de baseando-se em heróis, né? Eu falei, você não pode usar simplesmente um Superman, um Batman, você tem que tomar esse cuidado. Ele tomou esse cuidado, e resultado, os alunos assistiam e queriam brincar lá na quadra para fazer o exercício e tudo mais, porque tinham visto o vídeo. Então eu acho que esse é um ponto que a gente tem que começar a pensar em como usar tudo isso, né? Esse é um case muito legal aí. E tem vários outros de professores que estão conseguindo olhar para tudo isso e como que eu faço isso de uma maneira significativa, de uma maneira que eu consiga criar uma relação a partir disso, que foi uma coisa que a gente falou, e esse é um case bem legal. Excelente, gostei. E teus arrobas, e tem que soletrar o teu sobrenome que vai nos arrobas. Não, eu tirei já para não dar problema. Então, rede social é @albinojr.ai, Instagram,
LinkedIn, tudo isso você acha eu por aí. Meu site é albinojr.com e as minhas empresas estão todas lá no site, né? Eu dou destaque aqui para a tutoria, que é TOOTORIA.com, que é essa IA que a gente está desenvolvendo aí. Eu convido todo mundo para testar com a gente, para fazer um negócio bem bacana. Maravilha. Sandro, por último, mas não menos importante. Legal. Agradecer a todos aqui, adorei aprender com vocês. Acho que a gente tem que cuidar dos professores, né? Essa era que a gente entra agora coloca mais pressão ainda num time aí que já tinha uma jornada de trabalho bastante agressiva. Colocam neles a responsabilidade de resolver essa encrenca, né? Porque, como a Simone bem disse, assim, eles estão lá, a aula não para, a escola está funcionando e a IA chegou. Então, a gente cuidar desses profissionais com letramento em IA, né? Aproveitar para fazer esses professores não se sentirem aflitos com a possibilidade da IA substituí-los, né? Acho que conversava com professores esses dias, eles estavam muito preocupados com isso. Então, a gente conseguir trazê-los para o processo, eles entenderem como é que a gente vai fazer a vida deles ficar melhor e não pior, mas a gente precisa cuidar desse professor. Então, professor, busque informação sobre letramento em IA, use as ferramentas, crie o seu repertório para que você possa se sentir seguro, mais confiante. Você vai ver que ela vai te ajudar depois que você conhecer um pouquinho o terreno, como é que ele fica. Porque eu imagino, a pressão é muito grande dos diretores, dos coordenadores para cima dos profissionais e eles têm que resolver isso. Então a gente precisa ajudá-los a transformar essa jornada em algo prazeroso. Eles têm que assumir o protagonismo dentro dessa história. Dessa história. Com o nosso apoio, não tem jeito. Estão lá todo dia na guerra. É isso. Os seus arrobas, vocês me contatos? acham no @Sandro Bonassa, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Muito bem. Pessoal, estamos finalizando aqui o Trends Newscast no Summit Explore, que discutimos entre algoritmos e humanos como rever a jornada de aprendizagem. Eu sou Renato Grau e esses conteúdos ficarão disponíveis nos nossos canais. Acessem @TrendsNewsTalks. Obrigado a todos. Até a próxima.